meus amores, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai ter um vídeo que eu tava muito ansiosa para gravar para vocês. Como parar de procrastinar, ser mais produtivo e aprender a planejar o nosso ano de uma forma muito mais otimizada. Vem que eu vou te ajudar e vou planejar o meu ano junto com você. Como ser mais produtivo e aprender a planejar de forma otimizada as nossas metas para o ano de 2023 e as nossas semanas. Oi, meus amores, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo, afinal de contas, produtividade é uma temática que eu gosto de debater aqui no canal e que eu também gosto de estudar um pouco. Alguns anos atrás, produtividade para mim era um conceito completamente diferente e hoje eu quero, ao mesmo tempo que bater um papo com vocês, planejar e usar o meu planner novo, mostrando tudo para vocês, como eu me organizo, principalmente nessa questão de planejamento semanal. Enfim, eu vou usar pela primeira vez o meu planner, mostrar tudo para vocês, a gente vai planejar juntos e vamos fazer um bate-papo também sobre produtividade, como que a gente pode otimizar o nosso dia a dia, a nossa semana, as nossas metas e realmente nos tornarmos produtivos. E eu já fiz aqui a minha xícara de café, afinal de contas, acho que produtividade tem tudo a ver com uma boa xícara de chá, uma boa xícara de café para nos motivar enquanto a gente planeja o nosso dia a dia, a nossa semana. Eu quero fazer um bate-papo bem rapidinho com você sobre produtividade, porque eu acho que trazer a minha experiência do que eu aprendi ao longo desses anos pode ajudar muitos de vocês. Alguns anos atrás eu tinha um conceito de produtividade totalmente diferente que eu tenho hoje. E justamente o conceito que eu tinha alguns anos atrás pode acabar sendo o conceito que você aí do outro lado tenha. O que realmente é ser produtivo? A gente acha que ser produtivo é fazer o máximo de coisas que a gente conseguir em um dia ou em menos tempo. Então a gente acaba por abraçar 1000 coisas achando que a gente dá conta. Então, por exemplo, você quer trabalhar, você quer cuidar da casa, você quer cuidar dos filhos, você quer cuidar do pet, você quer ter um tempo para você e no fim você chega à exaustão. Por quê? Porque você abraça muitas coisas que você não tem capacidade de gerir. E isso não significa que você é menos ou que você é incapaz de fazer as coisas. Mas cada um de nós tem um limite e a gente precisa respeitar isso. Principalmente respeitar o nosso corpo. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, e desde que eu comecei na internet eu sempre falo, que descansar também é produzir. E a gente precisa aprender a descansar, porque são nesses momentos de descanso que a gente vai poder reabastecer a nossa energia para voltar a produzir, para ter muito mais criatividade, para poder otimizar muito melhor o nosso tempo, as nossas tarefas e fazer as coisas de uma forma mais qualitativa. Então a gente acaba confundindo produtividade com o excesso de coisas. E produtividade é otimizar as coisas, ou seja, o que você pode fazer de melhor no seu dia a dia e não quanto você pode fazer. E por que a gente tem esse conceito errado? Muito por causa da internet. Porque infelizmente a gente acaba se comparando com as pessoas nas redes sociais, a gente acha que o vizinho, ele produz muito mais do que a gente vê uma foto e acha que aquela pessoa é megamente produtiva, até que a gente chega num nível de exaustão. E o que acontece? Sintomas físicos, sintomas psíquicos e mentais. E muito do que a gente já ouviu falar aqui, que muitas pessoas passaram, principalmente ali na pandemia, em que houve um aumento de diagnósticos, que é o burnout. O que é isso, gente? O burnout é justamente a exaustão. Pessoas que acabaram criando uma série de hábitos muito maléficos para o seu dia a dia, para o seu corpo, para a sua mente e que estavam muitas vezes voltadas à falta de descansar, ao não saber ao certo o que realmente é ser produtivo. Então por isso a gente precisa mudar esse contexto. Contando um pouquinho da minha experiência, eu sempre fui de me cobrar muito, comigo mesma, mas não de cobrar as pessoas, cobrar o que eu poderia fazer de melhor, isso desde a época que eu estudava para a OAB. Então, na época que eu já estudava para a OAB, eu me culpava, gente, por tirar uns minutos de descanso, porque eu achava que aquele momento ali que eu tinha para descansar o meu corpo, a minha mente, podia me prejudicar no momento da prova. E por que isso tá errado? Porque se a gente não descansa, a nossa mente vai chegar num momento de esgotamento que não vai mais assimilar conteúdo, que não vai mais aprender e pode chegar lá no dia da prova, isso eu tô usando como exemplo a OAB, e de
tão esgotada e exausta que eu vou estar, eu acabar não me lembrando de nada, mesmo tendo estudado 17, 20 horas por dia. Então esse conceito que muitas vezes a gente tem, até para concurseiros, estudantes, de que você tem que estudar 17 horas por dia, 10 horas por dia, isso é totalmente errado, porque varia de pessoa para pessoa e cada um sabe os seus limites. E mais ainda, todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos de um momento para o nosso cérebro se recuperar, para o nosso corpo se recuperar, para que ele continue as tarefas depois. Então, de nada adianta a gente esgotar o máximo de energia que nós podemos, porque depois, no outro dia, a gente não vai acabar absorvendo nada e vai acabar sendo improdutivo. Eu descansava, quando eu estava fazendo qualquer outra tarefa que não fosse produzir no meu conceito, eu achava que eu estava pecando, eu achava que realmente eu ia acabar me prejudicando, isso estava totalmente errado. Quando eu comecei a perceber que eu cheguei em um nível de pressão, entendendo por ser produtiva, eu executar o máximo de tarefas, e mais ainda, quando eu executava muitas tarefas e via que na verdade nenhuma delas saía como eu esperava, eu comecei a refletir o que realmente era ser produtivo. Eu fui aprendendo, gente, que ser produtiva não é o abraçar tudo ao mesmo tempo, mas sim eu executar de forma otimizada. E o que significa então ser produtivo? Significa a gente aprender a priorizar e a otimizar as nossas tarefas. São duas palavrinhas muito importantes. O que você precisa aprender a fazer é aprender a planejar as suas metas, o seu dia a dia, a sua semana de forma otimizada, para que você realmente consiga ser produtivo. Então você vai listar as tarefas, as metas que você quer alcançar, mas você vai priorizar aquelas que sejam importantes. E eu gosto de fazer isso por quê? Porque a gente precisa aprender a priorizar as nossas tarefas. Por mais que você queira fazer 20 tarefas, você precisa dessas 20 priorizar aquelas que são as essenciais que você precisa fazer. Então, se por exemplo, eu quero ir no dentista, eu quero ir no médico, eu quero trabalhar e eu ainda quero limpar a minha casa. O que eu vou priorizar no dia que eu tenho de acordo com o tempo que eu tenho? Então, aprenda a priorizar e a otimizar as suas metas e as suas tarefas do dia a dia. Isso é ser produtivo, porque quando a gente aprende a priorizar as nossas tarefas, a gente consegue realizá-las de forma muito mais tranquila e principalmente muito mais otimizada. Isso vai fazer com que a gente seja produtivo, por quê? Porque ao invés da gente estar fazendo 10 mil tarefas ao mesmo tempo, sem conseguir executá-las de uma forma realmente otimizada, realmente satisfatória, a gente vai estar realizando uma ou duas tarefas em um dia, só que essas duas tarefas que a gente escolheu, que a gente priorizou, elas vão ser muito mais satisfatórias. Por quê? Porque o resultado delas vai ser muito melhor se eu tivesse colocado 20 tarefas no meu dia, com pouco tempo que eu tenho para resolver, chegasse num nível de exaustão, de esgotamento físico e mental, e uma delas ia sair com resultado satisfatório, porque eu quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu não tinha capacidade nem tempo para isso. Então o que eu fiz? Eu priorizei aquelas tarefas que seriam as mais importantes naquele dia e pude, de acordo com o tempo que eu tenho, realizá-las de uma forma muito mais satisfatória, com resultado muito mais positivo e ser, consequentemente, produtivo. Então a gente acaba associando produtividade à quantidade, quando na verdade produtividade é qualidade. O que significa isso? Eu tenho que aprender a priorizar as tarefas para aquele dia, para que eu consiga realizar o máximo possível de tarefas ao longo de uma semana, ao longo de um mês, mas de forma muito mais qualitativa. As ferramentas que eu gosto de usar para planejar o meu dia a dia e a minha semana é o Planner. E esse aqui foi o Planner escolhido desse ano. Eu gosto muito do Planner físico, faço uso também do Planner digital, do Google Calendar, mas eu necessito de um Planner físico, principalmente para minha vida profissional. E eu não abro mão de ter uma agenda, de ter um desses planners, porque eu consigo me organizar de forma muito mais otimizada. E o planner que eu escolhi para esse ano de 2023 foi esse aqui, que eu já tinha tido uma experiência anterior, eu gostei bastante em relação a custo-benefício, é excelente, além dos planners terem uma qualidade ótima e principalmente ter um design muito bonito. Esse design aqui que eu escolhi é uma novidade da marca, que tem essa capinha de couro aqui que fecha com um botão. Eu achei uma cara muito profissional, principalmente para mim que gosto, né, de mesclar o meu dia a dia, o meu profissional, que trabalho como advogada. Então casou muito bem para minha profissão, para o meu dia a dia e para o meu gosto. E ela é tão bonita que além dessa capa de couro, ela tem essa capinha aqui mesmo
durinha assim de planner com espiral dourado, nessas cores rosa com roxo. Achei muito fofa, combinou super com a capa de couro, que inclusive parece uma capa de caderno, então se eu quiser eu posso usar o meu planner somente assim, sem a capinha de couro. Então tem essas duas formas, fica super versátil, muito legal. O planner também veio essa cartela de adesivos que eu achei muito legal. Eu gosto de enfeitar o meu planner, não só com canetas, com cores, mas também com adesivos, e eu achei esses aqui muito legais. Às vezes, se eu tenho uma tarefa importante ou um lembrete, eu posso colocar na data específica. Além disso, tem a numeração, que eu posso numerar o meu dia, visto que esse planner não é datado, então se eu quiser, para não me perder no dia a dia, eu posso numerar os meses. Tem também aqui outros adesivos de lembrete, como reunião, aniversário, tarefas urgentes e até mesmo compras, para não me esquecer. Esse aqui que vocês estão vendo é o Gucci, que tá chorando porque ele quer atenção. Esse planner, ele é tão completo que ele tem toda a parte para você colocar seu nome, seus dados, escrever um pouquinho sobre você. Tem também algumas dicas que eu achei muito legais, como você ter um pouco mais de fé, ter um pouco mais de positividade, como você pode realmente se planejar no seu dia a dia. Tem dicas também para você se organizar durante um mês, organizar os seus dias. Uma coisa também que eu achei muito legal é que ele tem um setor de perguntas para você avaliar qual a área da sua vida que realmente merece atenção. Então, por exemplo, a sua saúde familiar, ele faz algumas perguntas para que você possa refletir e avaliar se aquela área da sua vida está precisando um pouquinho mais de atenção, se você precisa melhorar em algum aspecto. Então, eu achei muito válido isso. Parte de metas do ano, para você anotar quais são os seus objetivos para o ano vigente. Eu gosto muito dessa parte, principalmente porque eu tenho uma listinha de metas que eu faço todo início de ano, daquilo que realmente eu quero buscar alcançar. Então aqui eu já vou escrever as minhas principais metas para o ano de 2023. Já fiz um pouco do meu planejamento de metas do ano. Agora vai chegar uma das partes que eu mais gosto, que é planejar a minha agenda do dia a dia. O planner, ele é dividido em vários setores da vida. Então aqui a gente tem a agenda propriamente dita, com todos os meses do ano. Tem o setor casa, setor relacionamento, setor fé, setor trabalho e setor vida pessoal, além de um espacinho para você anotar outras metas do seu dia a dia. Então o planner, ele é muito organizado, eu amo essa versão de verdade. Eu vou primeiro aqui nessa parte da agenda, que é para começar a anotar as minhas tarefas do dia a dia. E mostrando para vocês como é esse planejamento mensal. Você tem um espaço de orçamento que dá para anotar todos os seus gastos, tudo aquilo que entrou de ativo e tudo aquilo passivo, que são realmente as coisas que você teve que gastar ou investir. E no fim você acaba acompanhando o saldo, aquilo que sobrou do seu salário, do seu dinheiro. Então, uma ótima forma de se organizar. Além disso, a cada início de mês tem esse espacinho aqui para você anotar todos os dias alguma tarefa de forma geral que você tenha naquele mês. Então, um espaço que de repente, se você tem uma audiência no dia 15, você pode anotar aqui e fica muito mais fácil de visualizar todo o seu mês. E a gente entra na agenda propriamente dita. Eu vou colar agora os meses a partir de fevereiro, porque nós já estamos em fevereiro, janeiro já passou. E vou colocar também os dias da semana para eu acompanhar. Eu prefiro que a agenda seja datada, porque eu consigo me organizar muito melhor. E assim também já vou organizar as tarefas da minha semana desse mês de fevereiro.
Aqui terminando de organizar a minha semana e quero mostrar para vocês como que eu faço para priorizar as minhas tarefas. Então a primeira coisa que eu faço aqui com o Planner é anotar todas as tarefas que eu tenho fixas, ou seja, aquelas tarefas que já têm horário, que já foram marcadas, ou seja, são tarefas importantes que via de regra eu não tenho como realocar e eu vou ter que realizar. Só que elas têm dia e horário específico, então o Planner ele acaba sendo muito fundamental nesse momento, porque você consegue organizar sem esquecer as suas tarefas e elas, de certa forma, já estão priorizadas em ordem, na verdade, de prioridade. Então, por exemplo, tarefas fixas que eu tenho que olhar o EPROC, o sistema eletrônico, só que eu tenho um prazo correndo. Então, isso para mim tem uma prioridade. O quanto antes eu olhar, melhor. Então, por exemplo, eu anoto que eu vou agora olhar o EPROC na segunda-feira, assim que eu começar a trabalhar. Então, isso também é priorizar. Agora, por exemplo, eu tenho uma reunião na quarta-feira às 15 horas. Então, essa tarefa, ela já tem a prioridade dela, voltada para quarta-feira às 15 horas. Então, eu sei que às 15 horas eu não posso marcar nada porque eu já tenho essa reunião. Então, é muito mais fácil de eu ter um planner para poder realocar as minhas tarefas por ordem de prioridade. Agora que vem a parte mais difícil, que são aquelas tarefas que a gente quer realizar, mas que na verdade elas não têm hora marcada. Como que a gente vai priorizar isso aí? Então, é importante que depois de você definir aquelas tarefas que são mais importantes, que tem data e horário fixo, que você não tem como flexibilizar ou realocar, você aí vai tentar encaixar as metas, aquilo que você quer realizar nos espacinhos de tempo que você tem entre essas outras tarefas. Então, por exemplo, no dia da minha reunião na quarta-feira, que é às 15 horas, eu tenho um horáriozinho livre ali a partir das 18 horas. O que eu posso encaixar que pra mim vai ser conveniente nesse horário aí das 18 às 20 horas. Então, é o tempo que eu tenho pra treinar, que é algo que eu quero. Eu vou cuidar do meu corpo. Então, nesse tempinho aqui que eu tenho, entre as 18 e as 20 horas, eu vou colocar treino, que é o momento que eu vou cuidar do meu corpo, vou fazer alguma coisa pra mim, e que não deixa de ser uma meta e uma tarefa. Então, eu vou estipular o tempo que eu tenho, e nesse tempo eu vou colocar aquela tarefa que eu vou conseguir realizar. E aí, se no meu dia, na quarta-feira, eu tive que trabalhar a manhã inteira, tive reunião durante a tarde inteira, e o que eu pude colocar mais de tarefa foi somente fazer exercício, tá ótimo, gente. Foi o que eu pude fazer nesse tempo, mas pelo menos eu consegui fazer essas 3 tarefas de uma forma muito bem feita. Coisa também que eu sei que é a dificuldade de muitas das pessoas é falar que não tem tempo pra realizar tarefas que gostaria. Então, por exemplo, você quer muito voltar a malhar, mas você diz que não tem tempo porque você trabalha o dia inteiro, porque você depois, quando chega em casa, tem que cuidar dos filhos, da casa. Mas você já parou pra pensar se você realmente está organizando o seu tempo de uma forma qualitativa? Eu volto de novo ao início desse vídeo. Muitas das vezes a gente acaba não sabendo organizar. E ser produtivo também é uma forma de aprender a se organizar. Quando a gente aprende a organizar o nosso tempo, a gente consegue fazer coisas de uma forma muito melhor e principalmente colocar mais tarefas no nosso dia a dia como a gente gostaria. Claro, respeitando sempre os nossos limites. Então, uma dica que eu gosto de trazer aqui pra vocês, que eu uso no meu dia a dia e que faz com que eu seja muito mais produtiva e até execute mais de uma tarefa ao mesmo tempo, é o momento quando eu quero fazer exercício físico e ao mesmo tempo eu quero me capacitar. Então, se eu tenho só meia horinha do meu dia ali para fazer um exercício físico, eu escolho o que eu consigo fazer, seja uma caminhada, uma corrida, um treininho ali bem rápido. E se eu tenho aquele momento também para me capacitar, ao invés de eu escolher uma ou outra coisa e acabar saindo insatisfeita, eu tento fazer as duas coisas. Mas como que eu faço isso, gente? É muito simples. No momento que eu tô fazendo exercício físico, eu posso escutar um podcast, eu posso assistir uma videoaula, eu posso escutar algo que eu gostaria, um audiobook, e ao mesmo tempo me capacitar. Então isso é uma dica muito simples, mas que também faz muita diferença. Se você só tem um tempinho ali para cuidar do seu corpo e também para estudar, por que você não procura fazer as duas coisas de uma forma otimizada? Enquanto você tá correndo, você tá lendo, você tá treinando, ao invés de escutar uma música, ao invés de ficar mexendo no Instagram e olhando a rede vizinha, por que você não coloca ali um audiobook de um livro interessante, um audiobook da matéria que você está estudando para o concurso, para a OAB, ou você não coloca um podcast de empreendedorismo para ajudar muito mais na sua capacitação? Eu faço isso, gente, muitas vezes quando eu estou treinando, mesmo que seja só meia hora, mesmo que eu não consiga escutar todo o podcast, todo o audiobook, eu uso aquele momentinho que eu tenho para me capacitar e ao mesmo tempo cuidar do meu corpo. Então acaba que eu
sou muito mais produtiva, otimizo muito mais o meu tempo e consigo fazer mais coisas no meu dia. Então o que eu espero trazer com esse vídeo é que você quebre esse conceito de produtividade que a gente criou de uma forma muito equivocada, principalmente por causa da internet, principalmente por ficar vendo outros perfis, por achar que as pessoas conseguem realizar muito mais tarefa do que nós. Isso é mentira, gente. Todos nós temos uma capacidade e muitas das pessoas que você vê deixando às vezes de cuidar da família, deixando de ter um tempo para si, de cuidar do seu corpo, da sua mente, que é algo muito importante. Às vezes a gente fala só cuidar do corpo, mas a gente precisa também cuidar da nossa mente. É a nossa mente que faz muita coisa funcionar e às vezes a gente pode estar até fazendo um exercício físico, mas se a nossa mente está esgotada, nada funciona. A gente não vai ser criativo, a gente não vai ser produtivo e em algum momento ali da nossa vida vai estourar e a gente não vai conseguir mais andar para frente. Então a gente precisa quebrar esse conceito equivocado de ser produtivo. Quebrar esse conceito de que produtividade é quantidade, mas sim entender que produtividade é qualidade e aprender a priorizar as tarefas que sejam importantes, numa ordem, numa escala para você. Mesmo que tudo seja importante, você precisa priorizar as tarefas no dia, na semana, no mês, aquilo que realmente você tem que ordenar, que deve ser feito primeiramente. E assim você vai ver lá no final que vai conseguir realizar muito mais coisas do que antes, quando você achava que tinha que tentar pegar todas as tarefas em um dia só, em uma semana só, e executar com o tempo que você tivesse. E você vai aprender também que descansar é produzir. Nos momentos que você está descansando a sua mente, o seu corpo, você também está produzindo, porque você está reabastecendo energia, você está reabastecendo suas ideias, a sua criatividade. Quando você voltar a trabalhar e voltar a colocar a mão na massa, você vai ver que as coisas vão fluir muito melhor. Você vai estar com muito mais ideias, você vai estar executando de uma forma muito melhor. Então a gente precisa respeitar o nosso corpo, ouvir ele, ouvir a nossa mente, cuidar dele também, que é o nosso tempo, seja praticando meditação, seja praticando uma caminhada tranquila ao ar livre, lendo um livro, coisas simples, mas que às vezes a gente esquece e acha que tem que estar forçando para poder ter um resultado de verdade. E não é assim. A gente tem um conceito muito errôneo disso, então a gente precisa aprender. Então eu volto com aquelas palavrinhas chaves. Produtividade é qualidade. Priorize as tarefas no seu dia, organize o seu tempo e seja muito mais qualitativo, tenha resultados muito mais positivos. E aí você vai ver que você vai fazer muito mais coisas e o melhor delas, muito mais bem feitas. Espero de verdade que esse vídeo tenha te motivado, que você tenha agora entendido o conceito de produtividade, que você reflita em parar de se cobrar, em achar que você pode dar conta de tudo e aceitar que você é um ser humano normal como todo mundo, que você precisa ter o seu tempo, que você precisa descansar e que se você não conseguiu realizar uma tarefa hoje, tudo bem, você vai descansar e amanhã você vai acordar, vai colocar a mão na massa de novo e se não conseguir fazer, tudo bem, mas você vai seguir tentando, respeitando o seu corpo, escutando ele, a sua mente também. E aí de verdade se tornando produtivo. Esse vídeo te ajudou e você gostou dele, não esquece de deixar o seu like. O like de você é muito importante, não custa nada, mas pra mim vale muito. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo aqui. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau.